Hello guys, before we go into Magama's Saint Germain's message for this month in our OMMUM meeting, this month we are introducing this new feature which is called sessions of wisdom pearls, or whatever you want to call it, which is going to be our next 1 hour in this live. So you're going to be watching some lectures that we're giving recently at in more than one of our SABEDORIA meetings, which are weekly free of charge meetings hosted by the Pagapa of Shilama. And by the way, Magama's Saint Germain is gonna discuss about these meetings at the end of his lecture tonight. But this is one more feature that we are introducing, to our monthly meeting live session, because in this way you've just got the musical prelude, which prepares our hearts to receive the full knowledge that Saint Germain is going to bring about. And then after that, now you have these 3 lectures that talk about other spiritual topics that might be of interest to many of you. And as we go on through these 2 layers that come before Saint Germain's discourse, we end up widening our hearts, enlarging our perception. And when the time is the time for Saint Germain to come to the camera and talk to us, we're gonna be in the right state of mind and of heart, and really disposed to take it all in, to take all that he's gonna tell us in very quickly and in a very deep way. So we hope that by doing that, it's really making this whole monthly experience bigger and more meaningful to all of you. So right now, we are very glad, we are very happy to introduce you to these lectures, of wisdom pearls, followed by Magama's Saint Germain's message for this session. Thank you so much. Sayo vai omigam ayoe. É com muita honra, né, que eu inicio essa apresentação. Bom, e o tema da minha apresentação é a missão do canal Shilama, né, pela perspectiva de Saint Germain e a amada Senhora Porte. Bom, então, começando, né, Saint Germain, ele era, né, o Kohan do 7º raio, só que hoje ele passou essa cadeira, né, para Portia, e ele é hoje o Mahakohan do planeta Terra, né? E ele é também, por ser Mahakohan do planeta Terra, ele é o Senhor dos 7 raios divinos. E ele também é guardião da chama violeta. E junto com Portia, né, também, eles são a Portia, né, que na verdade é Kohan do 7º raio, e juntos eles fazem esse trabalho, né, de serem os diretores dessa era aquariana, e eles são esses regentes, né, dessa era de aquário, desde 1º de maio de 1954. E no início, né, da mensagem de Saint Germain, ele traz uma questão, né, para a gente refletir, que, na verdade, muito se fala sobre atingir um maior nível de consciência, né? Só que isso acaba gerando um nível de separação, né? Porque é como se você precisasse atingir algo, atingir um nível que você ainda não tem, né? E isso difere de ser a consciência infinita e completa, né? Então, ele traz que é uma ilusão, né, na compreensão, você compreender
de que você não é ainda a sua consciência inteira, né? Você ainda não é a sua consciência completa. Então, é preciso mudar essa percepção e essa maneira de olhar, né? Porque não é equivocado, né? Ver como se você não fosse a sua consciência completa. Porque se você for pensar, ao longo de toda a sua jornada aqui no planeta Terra, ao longo de sucessivas vidas, você sempre teve a sua consciência sempre esteve expandida, infinita, completa, e ela sempre esteve em eterno movimento, né? Então, não houve um momento onde você passou a ter uma consciência expandida, onde você teve um maior nível de percepção da sua consciência. Na verdade, ela sempre foi tudo isso, né? E ela sempre esteve à sua disposição, né? E, na verdade, você não precisa fazer nada. Você, a consciência que você ela sempre foi e ela sempre esteve dentro de você. E não há nada a ser atingido, né? Não há nada a ser alcançado, porque ela sempre está à sua disposição. E também ele traz um questionamento: como você poderia alcançar maiores níveis de consciência do ser que você quando isso já é feito a todo momento por você em toda a sua dimensionalidade? Ou seja, o seu eu sou, como ele está plenamente apercebido, né, da consciência plena que você ele sempre está utilizando, né, todas as câmaras da sua consciência, vamos assim dizer, e nunca houve um momento onde ela foi menor e cresceu, né? Ela sempre esteve expandida, sempre. Então, como você poderia descobrir mais de si mesmo, ou tudo o que você pode pensar e sentir e ser, se você já o é? Né? Como que você pode ter esse momento no momento eu não tinha toda a minha consciência à minha disposição, ou eu não era o todo de mim, e de um momento assim você passa a ser a sua consciência infinita e completa. É esse questionamento que ele traz para dizer assim, você já é a sua consciência completa e plena, e é uma ilusão achar que você não é isso ainda, entende? Porque está tudo à sua disposição já dentro de você. E, de novo, né? Você sempre foi, e isso está sempre se repetindo continuamente na inteireza do seu ser, né? Então, a questão é a gente acessar essa todo do nosso ser, né? O todo do nosso ser que está sempre à disposição. Então, ele traz assim, que na verdade o que ocorreu é apenas o aspecto humano, né, agora escolhendo fazer uso de toda a sua consciência, de sua alma, de toda a plenitude, de todas as câmaras dentro da sua alma, que eram guardiões ou receptores dessa consciência, nesta vida em específico. Então, nessa vida, né, que você sentiu um chamado espiritual, né? Um despertar espiritual, que ele também comenta sobre isso. Você só mudou a maneira como você percebia, né, a sua grande consciência, né, que sempre foi grande. E você escolheu acessar todas as câmaras da sua consciência, todas as câmaras, né, dentro da sua alma, que por muitas vidas, né, ao longo da Terra, da sua jornada na Terra, você escolheu ficar apenas com um aspecto humano, né, apenas com tudo aquilo que ele percebia e apenas isso, né, e você se contentava com isso. Mas aí, numa vida específica, né, assim como a sua alma arquitetou, você escolhe fazer diferente. Não, eu escolho nessa vida agir e viver com todo o que eu sou, né? E com toda a plenitude da minha consciência.
Então, fazer essa escolha, né, e ter essa percepção é muito importante. É, você está apenas escolhendo nesta vida fazer o uso de câmaras adjacentes, né, que foi o que eu comentei anteriormente, e que também essas câmaras guardam a sua consciência dentro do seu ser, que em todas as outras vidas você não escolheu fazer. Então, você então acreditou, né, por muito tempo, por muitas vidas, que a consciência não foi por todo o sempre, por toda a eternidade, expansiva e infinita. Então, numa vida específica, você retira esse véu, né, que é um grande véu do esquecimento, que ele se sustenta, né, a partir dos sensos humanos limitados e também dessa ideia que a gente tem de descobrimento, né? Ah, eu me descobri um ser grandioso, grandiosa, mas na verdade não existe isso, né? Porque para a alma não existe nada linear também. E essa ideia de descobrimento, ela traz um senso de que é, quando você não estava percebido da sua consciência, é como se ela não estivesse lá, mas ela sempre esteve, né? É esse véu que traz essa percepção de que ela não estava lá, mas na verdade ela estava. Ela sempre esteve. Então, essa ideia de descobrimento, de se descobrir um ser infinito, também é ilusória, né? Porque ela está baseada num véu e no senso humano limitado. Todas as partes da sua presença eu sou sempre acessaram todas essas câmaras de consciência dentro de você. E elas estão disponíveis a todo momento. Então, é importante falar que essa ideia, né, de expansão da consciência, ela não está totalmente adequada, né? Porque ela traz a ideia de separação, né? Ou a ideia também que você traz de que você tem a sua consciência e que os outros têm a consciência deles, né? De que cada um tem a sua consciência. Porque, na verdade, é tudo parte da sua consciência, entende? Não tem essa separação, né? Ah, essa é a minha consciência, essa é a consciência do outro. É tudo, é tudo parte da sua consciência. Não existe nível menor ou mais alto de consciência, né? Por mais que pareça assim para o humano, né, de que ele está acessando níveis maiores, mas já está tudo dentro dele, né? Já estava tudo dentro dele. E existe apenas consciência, né? Então, quando você percebe, né, você traz essa percepção para si de que existe apenas consciência, você desmonta a separatividade, você desmonta a ideia de separação, porque é tudo apenas consciência. E você pode enxergar a sua vida assim, né? Tudo ao meu redor é apenas consciência. E existe, né, aquilo que eu comentei anteriormente, que existe apenas o quanto você quer fazer uso do todo da sua consciência, né? Então, no momento presente, no eterno agora, você escolhe, não, eu tenho à minha disposição o todo da minha consciência a todo dado momento. E assim será. Bom, então, a missão, né, a grande missão do canal de Shiloma, que na verdade Shiloma é o nome do nosso grupo, né? E o canal do YouTube, né, que agora ele se chama o Escritório do Mahakuhan, ele tem a missão, né, de transmitir os ensinos, né, da grande fraternidade branca, ensinos, de cursos feitos nos planos etéricos, através dos retiros etéricos e também das universidades do espírito. Porque basicamente quando a gente, durante as horas de sono, né, a gente continua aprendendo. A nossa consciência, ela se desdobra para esses outros planos para que a gente possa continuar aprendendo.
E uma das missões do canal é transmitir esses ensinos, que são de consciências extrafísicas, e é basicamente a missão do nosso canal é auxiliar é, as pessoas a ancorar, né, a luz radiante do divino no corpo físico, né, através dos ensinos que a gente recebe através desse canal. E recebendo essa luz ressoante em abundância do ser divino, que você se tornará um espaço de âncora, né? Um espaço energético de ancoragem para todos que entrem em contato, né, com seu campo energético. Então, essa é uma missão muito linda, porque você não está aqui para ser outra coisa, né? Você só está aqui para ser a sua luz em abundância. E que quem entrar em contato com você, né, que são extensões da sua consciência também, que são você em outro corpo, que elas sintam, né, essa luz e que isso trará para elas, se elas assim estiverem abertas a essa luz, a precipitação em todos os seus corpos sutis dessas pessoas, em todas as camadas e dimensionalidades da inteireza do ser que eles são, né? Que numa única vida terrena, eles podem ter acesso, né, a todas essas câmaras, a todas as câmaras que compõem a consciência que eles têm. E, e é isso, a missão é basicamente que todos os seres se conectem, né, com esses ensinos, é, e que eles acessem, né, a infinita consciência que eles são. Então, essa é a missão do canal Shilova, né, assim transmitida por Saint-Germain, que foi canalizada, né, pelo Charlie Austin, que foi ele que criou o canal Shiloma, e é a partir dele que esses ensinos eles se tornaram disponíveis. Então, eu queria falar também sobre a fase, né, a fase da era de Aquário, porque o planeta, né, está passando por uma transição planetária e desde 1º de maio de 1954 se iniciou a primeira fase no início da era de Aquário, né? O planeta estava começando a arrumar em direção à transição planetária, mas ainda não estava completamente na transição planetária. E aí, no ano de 2020, entrou na segunda fase da Era de Aquário. O que Saint-Germain chama essa segunda fase, né, que se deu início a partir de 2020, a época das máquinas. Então, ele deu esse nome para a segunda fase da Era de Aquário. Então, ele nos pede, né, que nós nos preparemos para os próximos 7 anos, né, contando a partir de 2020, dizendo que eles serão mais desafiadores e de que serão difíceis para todos os habitantes do planeta Terra, porque, na verdade, porque o planeta ele passará por, como se todo o planeta tivesse mergulhado numa nova energia, né? E essa nova energia, ela causa pressão nos pontos onde precisa de mudança e ela catalisa mudanças e ela vai provocar, então, ondas e mais ondas de despertar espiritual. Então, é por isso que é importante o que a gente faz em Shiloma, né? Todo o nosso trabalho aqui, todo o trabalho que o Charlie Austin desempenha também, porque o nosso canal, o canal de Shiloma, terá um papel importante nesse processo, né? De receber essas pessoas, né? Que estão tendo seu despertar espiritual, de levar até elas a consciência, né? Que elas já são e que elas talvez estejam desapercebidas. E desse processo, Saint-Germain, ele fará parte, né?
da missão do nosso canal e tudo mais. E ele estará assessorando, né, nos assessorando e dando a direção junto com a amada Senhora Pote. Então, a ancoragem da luz ressoante que vem do divino, ela foi chamada por Saint Germain de Theos. Então, é bom que a gente tenha esse nome, né, que essa luz, né, que a gente recebe do divino, ela é chamada assim. E, e durante essa mensagem também, Saint Germain, ele nos dá as bênçãos, né, em direção a Shiloma, e ele dá as boas-vindas a todas as pessoas que fazem parte de Shiloma, e ele nos abençoa. E ele também, ele convidou, durante essa mensagem, o Buda Maitreya, que nos deu e nos deixou uma mensagem também, né? Nos deixou uma mensagem. Então, o Buda Maitreya, ele é o Buda planetário do nosso planeta, e ele, vamos dizer assim, ele é chamado também de Cristo cósmico, mas porque ele traz, ele é o representante, né, do Cristo cósmico que é Sai Baba. Então, a mensagem que ele nos deixa é essa. Eu estou sempre com vocês. O meu coração que se manifesta apenas como uma única coisa, como apenas um único sonho de ser. Vocês humanos são o meu sonho. Vocês são aquilo do qual a todo momento, dentro e fora de uma linha linear de tempo e espaço, a minha maior e mais grandiosa precipitação ou materialização daquilo que é o mais belo. E com as boas-vindas que quero lhes trazer através dessa mensagem, abençoando o trabalho de Saint-Germain e de Charlie Austin, quero trazer a vocês agora algumas palavras que vocês podem repetir para ancorar a sensação divina de que estou com vocês por todo o caminho. Então, repita essas palavras quando você sentir aquele aperto em teu corpo físico, talvez aquele desconforto mental, emocional, espiritual, ou uma mistura dessas três sensações. E quando você repete essas palavras, né, trará uma grande ancoragem da consciência crística que fará desse planeta e continuará a fazer dele o meu sonho de todos os momentos. Então, a mensagem de Buda Maitreya é a seguinte: escute, 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 humanos desta terra. Escute, 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 o coração desta terra. Escute, 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 rins e pulmões. Escute, 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 tudo aquilo que você é. A própria versão do Cristo cósmico e o Buda planetário, no seu íntimo, dentro de sua consciência. E ele lê mais uma vez: escute, 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 humanos desta terra. Escute, 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 o coração desta terra. Escute, 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 rins e pulmões. Escute, 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 tudo aquilo que você é. A própria versão do Cristo cósmico e o Buda planetário, no seu íntimo, dentro de sua consciência. Então, o que ele quer nos trazer com essa mensagem é que nós somos, né, o Cristo cósmico e o Buda planetário dentro de nós. E, e que ele não nos vê como diferente, tá tudo dentro da gente, né? E ele termina a sua mensagem dizendo: eu sou Maitreya. Então, eu sinto muita gratidão de estar transmitindo para vocês essa mensagem. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu digo, sai, vai, OMMUM, RAM. Muito obrigada.
Bom, então hoje a minha apresentação ela vai ser sobre a Autona Celestial e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como a gente pode atravessar a Autona Celestial de uma maneira mais com mais leveza. Então, o que esse evento da Autona Celestial ele vai significar para a Terra, né? E na verdade, ele vai significar uma transformação em muitos âmbitos, né? Em muitos aspectos. A Altana, ela movimentará engrenagens muito sutis, muito invisíveis, mas cujos resultados serão muito visíveis e muitos sentidos muito palpáveis para a humanidade. E por muito tempo, a humanidade ela vai se perguntar o que aconteceu naquele ano de 2023. Porque como a Autona Celestial ela aconteceu esse ano, então foi um marco muito grande, e eu acho que todos vocês devem concordar que foi um ano muito intenso, né? Com muitas transformações e movimentações. Então isso vai ficar marcado na história do planeta. Por mais que as pessoas ainda não saibam o que aconteceu, né? Qual é o evento celestial que estava por trás desse ano. A Altana, ela é como se fosse uma circunferência do ciclo da vida maior. O ciclo da vida maior chegando no planeta Terra e se assentando, transformando todos os sistemas que constroem o ciclo da vida do planeta. Então, será uma transformação do ciclo da vida planetário em todas as esferas. Então, o dia 22 de março de 2023, ele representa apenas um marco do início das mudanças, né? Então, as mudanças, elas ainda estão acontecendo e vão continuar acontecendo ainda durante um tempo. Esse dia 22 de março, ele foi apenas um marco, né, do início de todas essas mudanças. Então, o intuito, né, da Autona Celestial ela vai gerar muitas reverberações, e uma delas é que muitas coisas do planeta Terra que não foram construídas pela energia do divino, elas vão começar a quebrar, né? E muitas verdades serão reveladas, né? Verdades que estavam há muito tempo escondidas e que a humanidade não sabia, né? Então, essa frase aqui, o que é feito pela energia de Deus e o que foi construído pela energia do engano. Então, é basicamente isso que a Autona Celestial ela vai nos mostrar. Em que tipo de energia tudo que foi construído no planeta Terra, o que foi construído no planeta Terra, que tipo de energia todas as coisas que compõem o planeta Terra foi construído. Então, independente se a pessoa está acordada espiritualmente ou se ela não está, todas as pessoas do planeta vão atravessar esse evento celestial. Então, esse momento, ele é um marco, ele é um momento muito importante para o planeta, mas ele pode ser vivenciado de uma maneira leve, divertida, principalmente irreverente, né? E eu vou explicar mais o que isso significa, e também de uma maneira inesperada, porque tudo que vai ocorrer no planeta vai ser muito inesperado. Mas mesmo assim, não há nada o que temer, né? É apenas o planeta passando por um ciclo natural que já era esperado. Então, divirtam-se com a sua própria desgraça, com a desgraça que acontecerá no planeta. E essa desgraça, a gente tem uma conotação negativa dessa palavra, né? Mas, na verdade, a desgraça, ela é só uma forma de você olhar para as coisas, né? A desgraça, ela só significa que ali não está presente a graça divina.
Então, o convite que fica para todos nós que a gente não leve a humanidade muito a sério nos próximos dias, meses e semanas, porque a humanidade, ao longo da história, ela sempre se levou muito a sério. Ela sempre se achou o centro do universo, como se só existisse a humanidade e nada mais. E isso faz com que eles apenas foquem na fisicalidade, né, em tudo que está acontecendo no planeta Terra. Então, nós que estamos aqui, mas que a gente sabe, a gente tem consciência desse evento celestial, a gente está na Terra para ser o exemplo, né? Para levar a vida com leveza e para que a gente mostre para a humanidade que essa percepção de desgraça é apenas a falta da graça divina e a gente pode levar a vida de uma maneira diferente, né? Então, não levem a humanidade a sério, vejam tudo com riso, não um riso de desprezo, mas vejam com graça, com um frescor, tudo que está acontecendo no planeta. Porque finalmente, né, chegou o momento de grandes mudanças acontecerem. E todas essas mudanças que vão acontecer, uma das coisas que a Altana Celestial ela vai evidenciar é o poder, porque esse planeta ele é pautado no poder, entre relações familiares, entre os vizinhos, na sua vida pessoal, na sua vida coletiva. O poder, ele está ali, né, presente. E essa é uma das coisas que a Altana vai evidenciar para que, assim, isso possa quebrar, né? E a humanidade pensa que há um poder oculto em manter as coisas como estão. Então, muitas pessoas vão ter resistência, né? Muita resistência às mudanças. Durante muito tempo, antes da Autona Celestial, a Consciência Suprema recebia muitos pedidos, né, pedindo que o planeta Terra mudasse para que melhorasse a condição de vida, porque tinham muitas coisas desalinhadas, né, principalmente para as pessoas que estão acordadas espiritualmente, isso fica mais evidente, né. Então, Deus atendeu o nosso pedido, né, e a Autona Celestial é uma resposta, né, da Consciência Suprema, de que a mudança vai acontecer. Então, Deus, quando ele chega em qualquer lugar, quando ele passa em qualquer lugar, ele causa estupefação. Ele, ele gera surpresa, né, porque as pessoas não estão esperando. Mas, como a gente tem consciência disso, a gente pode ser um veículo de Deus, né? Ser irreverente, ter essa postura de calmaria, né, diante de tudo que vai acontecendo. E a autona celestial é sobre reverência. Então, o poder que pauta a vida aqui no planeta Terra, ele é muito ilusório. Então, é como eu falei, ele está presente nas relações, né? E muitas vezes no caminho espiritual. A pessoa permanece no caminho espiritual por poder, né? E ela não percebe. E E todas as pessoas que vão levar a vida, ou que estão levando a vida, meio conectadas com a divindade, elas vão se conectar completamente com a divindade, ou elas vão se desconectar. Independente se ela esteja no caminho da ascensão, ou se esteja seguindo uma religião específica, não vai ter meio termo, né? A partir de agora, as pessoas vão ter que decidir, né? Então, nesse momento, vamos respirar profundamente, assimilando todas as informações que eu passei até agora.
Então, uma outra coisa que vai ser muito benéfica, né, é a gente se aproximar dos corpos de água, porque a água, ela traz uma característica a carga negativa da água, ela tem um efeito benéfico no nosso corpo físico. Quando a gente toma muita água, a gente está, né, mudando toda a carga, né, do nosso corpo. Quando a gente passa perto de lugares que tem rios, riachos, lagos, mar, aí a gente tá. é, Ela tem um efeito calmante, na verdade, no nosso corpo, por causa da carga de energia que ela apresenta, né? Então vai ser muito benéfico, durante esse período da autana, que a gente tome muita água e que passe, né, bastante tempo perto desses corpos de água. Então, como eu falei, né, a Terra ela está pautada no poder. E qual que é o contrário de poder, né? O contrário de poder é o silêncio. Só que não é qualquer silêncio. Você tem que se perguntar qual é a qualidade do meu silêncio. Não adianta a prática do silêncio sem a qualidade. Se o seu silêncio não foi de qualidade até agora, com tudo o que começará a acontecer aqui no planeta, será muito fácil a sedução da energia de fazer você se focar em tudo o que está acontecendo fora de você, né? Todas as coisas que vão começar a quebrar no planeta físico. Então, vale a pena você se perguntar e você realmente saber se o seu silêncio ele é realmente de qualidade. Então, silencie. Essa é uma das coisas que você. É uma das melhores coisas que você pode fazer por você nesse momento. Vamos respirar mais uma vez, que agora eu vou trazer um outro conteúdo, né? Que é com relação às 6 chamas do Apocalipse. Então, o que seriam essas chamas do Apocalipse? A primeira chama é a chama vermelha, chamada Ítala. Ela é a chama da reverência ou dos pedidos. E antes da Altana Celestial, a gente poderia se conectar com essa chama através da 7ª e da 8ª dimensão. Sempre que você quiser reverenciar sua divindade, a sua chama interna e fazer um pedido que está alinhado com o ciclo da vida universal, né, que é isso que a Altana vai trazer, é um novo ciclo da vida, você pode, né, se dirigir a essa chama, fazer uma visualização e se manter conectado com a divindade universal, né? E aí, através disso, você poderá colocar diante dela as suas necessidades, né? E quando a pessoa ela se conecta com essa chama, a consciência suprema ela atenderá prontamente aos seus pedidos. A segunda chama, ela se chama Guancal. Essa chama é da lembrança ou da comunhão com a natureza da luz. E antes da Altana era possível se conectar com ela através da 9ª e 10ª dimensão. Então, assim, todos os dias, ou se tiver algum dia que você não esteja se sentindo muito bem, que você sinta que você precise se alinhar um pouco mais, você pode usar essa chama para você sentir a natureza da luz, né? Que a sua luz, na verdade, é a sua própria consciência. A terceira chama, ela se chama Derdes. Essa é a chama da paz universal através do serviço concentrado pela expansão do bem universal. Então, antes da Autana Celestial, era possível se conectar
com essa chama através da 11ª dimensão e da 12ª dimensão. A paz, que antes era alcançada por recursos internos próprios, pela comunhão com a alma, pelos mestres ascensos, ou qualquer outros seres, né, que cuidam do planeta. Durante a outono celestial, isso não será mais suficiente, né? Apenas a paz universal que ancora o ser nesse planeta, né, nesse período que a gente está vivendo. Então, a missão a paz do propósito, a paz da missão pessoal de cada pessoa, ela não vai mais ser suficiente, né? Apenas a paz universal. A quarta chama, ela se chama golpe, e ela é a chama da voz divina. Então, você também pode se conectar com essa chama do Apocalipse. A quinta chama, ela se chama Apama Ait. Ela é a chama da energia e ela pode ser acessada através de qualquer dimensão. A última chama é a estrela d'alva. Ela é a chama do acesso multiversal. Também pode ser acessada através de qualquer dimensão. Então, assim, como você pode se conectar com essas chamas? Você fecha os olhos e você pensa no nome da chama e você já estará diante dela. Você pode dizer alguma coisa, você pode estar em presença, mas você pode apenas se banhar da energia dela. Então, a partir do dia 22 de março, que foi a Outono Celestial, todas as chamas trinas do coração de todos os homens, elas foram paralisadas. Então, apenas quem for fazer a movimentação de ir até o divino continuará a ter o seu suprimento de energia espiritual, para manter a chama, a sua própria chama trina rodando. Então, o divino forneceu o suprimento para a espiritualidade dos seres através da ativação das chamas do Apocalipse. E essas chamas, elas são postas nos planos espirituais de um planeta que está passando pela Autana. Então, o que que isso quer dizer, né? E por que que essas chamas foram colocadas? É porque o caminho da energia de suprimento espiritual, ele vai mudar. E ele muda durante a outono celestial. A força da seiva divina, que alimenta a continuidade da vida no planeta, não chegará mais pelo caminho tradicional, enquanto a outono durar. Então, resumindo tudo que eu trouxe até aqui na minha apresentação, esteja no silêncio, e que seja um silêncio de qualidade. Mantenha-se irreverente, não levando a vida muito a sério. Entenda que um novo ciclo da vida está sendo estabelecido. E enquanto isso acontece, tudo estará sob uma construção. Então, assim, se mantenha conectado com as chamas do Apocalipse, né? Porque elas foram colocadas aqui com um propósito, e desde que você se mantenha ancorado no seu coração, estará tudo bem, né? Basicamente isso. Então, eu finalizo a minha apresentação com uma frase. A irreverência do silêncio é a primeira chave para sobreviver ao apocalipse. Então, esteja no seu silêncio, esteja no seu coração, e assim eu encerro. Sai, vai, OMMUM. Muito obrigada.
Então, hoje, a minha apresentação, ela vai ser sobre a Altana Celestial e sobre as mudanças que a Altana vai trazer para o nosso planeta. Uma primeira mudança que ela vai trazer é a sobrepermanência, que quer dizer que a pessoa vai poder acessar, as pessoas que estão acordadas espiritualmente, né? Elas vão acessar o maior teor de uma experiência dimensional disponível num dado espaço físico que ela esteja, né? Então, num espaço, a gente tem a dimensão física e tem outras dimensões ali presentes, né? Que podem estar sobrepostas. E essas dimensões, elas podem ter uma frequência consciencial maior ou menor. Então, em qualquer espaço físico que você estiver, você não vai acessar mais a totalidade dos componentes que constituem a sensação de estar numa dimensão física, incluindo os barulhos dos lugares, a cor do lugar, a cor dos objetos ou a ordem em que eles estão colocados. Então, esse vai ser um efeito da Altana. Então, você sempre vai acessar a experiência máxima disponível dentro daquele local. E se não houver uma camada dimensional maior naquele espaço, então você continua acessando, né, apenas a camada do físico. Então, todos os seus sentidos, eles serão seletivos, né? Pelo fato de você estar acordado espiritualmente e por estarmos num outro período planetário, né? Estamos na autona celestial. Então, não só o sentido da audição ou da visão vai acontecer essa seleção, vai ser com todos os sentidos humanos. Então, a nossa experiência, né, ela vai ser um grande mosaico, pela totalidade dos nossos sentidos, e não vai ser mais pelo angariamento de todas as camadas, que o único nível físico, né, de experiência, ele te fornecia até então. Então, a fisicalidade, ela tem vários elementos. Que a constroem, e cada elemento desse ele está numa vibração de consciência diferente. Um outro efeito da autona celestial é que muitas pessoas vão sair da sua vida, de uma maneira abrupta. Isso já acontecia antes da autona, quando você estava se alinhando com a alma, ela naturalmente faz isso. Mas no caso da autona, você vai perceber, vai ser algo muito perceptivo. E pessoas boas na sua concepção, mas que não conseguem manter a mesma energia que você, elas também podem sair da sua vida. E isso tem um motivo, porque parecerá literalmente que uma mão invisível tirou essa pessoa da sua vida. E isso acontece porque antes da Altana, a pessoa podia acessar momentaneamente as frequências na qual você passa a maior parte do tempo. E depois que a pessoa acessava, ela retornava para a frequência dela. E o contrário também acontecia. Você ia até a frequência da pessoa e depois você voltava para a sua frequência. Mas de agora em diante não vai ser mais assim. Então a pessoa ela tem que conseguir acessar a sua frequência por inteiro, né? E se manter todo o tempo nessa frequência. Então, assim, até agora, no planeta Terra, era tudo determinado pela métrica nos termos de bem e mal. Só que agora a métrica, após a autona celestial, é energia e dá energia. E o que isso quer dizer? Às vezes energia é, e às vezes da energia passa a ser.
A métrica do planeta Terra agora, de agora em diante, vai ser energia. As pessoas sentirão cada vez mais que energia é algo palpável. Cada vez mais pessoas vão sentir que energia move o mundo. Vamos respirar profundamente, assimilando todas as informações que eu passei até aqui. E uma outra coisa que vai acontecer é que as pessoas terão dificuldade, cada vez maior dificuldade de racionalizar as suas próprias vidas. Isso se a pessoa se manter apegada à mente dela, né? E uma outra questão é que muitos vão se abrir para esse senso de energia e perceberão, parecerá para os especialistas, né, que as pessoas estão se tornando mais instintivas. E outros estudiosos podem dizer que a humanidade está perdendo uma das características que levou milhares de anos para desenvolver, o raciocínio lógico. Então, por causa disso, né, os estudiosos eles vão achar que o ser humano ele está se tornando cada vez mais emocional, com menos lógica. Mas na verdade isso acontece porque o corpo sutil mais próximo para entender esse acesso de energia é o corpo emocional. E ele se relaciona muito bem com a leitura de energia, porque ele não organiza em estruturas lógicas. E também as pessoas poderiam usar o corpo espiritual que elas têm para perceber energia, mas como elas não estão habituadas, né, elas vão usar o corpo emocional e, e o termo da energia também, ele significa que você vai conseguir dar ordens, né, diretamente para a energia. E é outra facilidade que a Altana vai trazer. Mhm. Os mestres estão chamando os termos energia e da energia de dâmanos e dólogos. Essa será a nova métrica, né, do planeta Terra. As pessoas vão acessar a energia não conscientemente, pois não sabem que estão acessando energia. A mente não sabe o que fazer com isso. Então, as pessoas vão acessar as novas energias presentes. Elas vão perceber que tem algo diferente acontecendo, mas como elas vão estar acessando pela mente, elas não vão conseguir compreender o que está acontecendo e não vão conseguir saber o que fazer com isso. A mente existe para tentar compreender, mas a mente não vai conseguir. O corpo emocional tem uma maneira muito diferente de registrar e organizar as coisas. Então, por isso que vai ser o corpo emocional que vai ser usado, né, em muitas pessoas para captar energia. A dinâmica não será mais sobre bem e mal, sobre essa dualidade que até então, né, ditou vamos dizer assim, como que o planeta funcionava. E aí, de agora em diante será dâmanos e dólogos, energia e da energia. Isso tem a ver com a estrutura, né, que vem se assentando no planeta, que se chama Abrael, a nova estrutura de energia. E como que a gente consegue sair da dualidade do bem e mal? A gente consegue através do permissionamento. A gente pode dizer: eu me abro, eu estou sempre num estado aberto, eu permito que as coisas cheguem e permito que vão embora. Então, esse é o estado de permissionamento.
É, o permissionamento é você conseguir aceitar tudo que vem, tudo que vai. É algo que vai além da definição de deixar ir, de render-se e da rendição ao que é. Ultrapassa tudo isso. Na nova experiência da humanidade, quem conseguir permissionar cada vez mais vai conseguir levar uma vida muito boa no planeta. Mas quem conseguir. Existe um dado, né, que apenas 4% da população mundial consegue permissionar. E não é permissionar de uma maneira consciente, muitas vezes. Ela só entende, tem entendimento de que quando ela solta as coisas na vida dela, que as coisas fluem mais, que as coisas acontecem. Então, as pessoas que já tinham esse nível de permissionamento, mas que por alguma razão começam a permissionar menos, vai ser cada vez mais difícil para ela, né, viver na nova energia do planeta. Seu permissionamento condiciona o nível de expansão ou contração que você pode experienciar na sua vida. Então eu deixo a pergunta: qual é a abertura da sua permissão? Qual é a abertura do seu permissionamento? Eu deixo essa reflexão para vocês. Então, na semana passada, eu falei sobre o poder e como ele está totalmente presente no nosso planeta, e com a autona celestial vai ser uma das coisas que vai cair e vai quebrar. Então, eu gostaria de ler um texto que tem o intuito de lembrar sobre a natureza do nosso despertar e, com isso, se precaver, né, contra as tentativas de sedução desse poder. Despertar é ampliar a percepção da realidade, colocar todos os meios disponíveis aos nossos sentidos, aceitando que nada se apresenta ao acaso. A cada ganho de percepção, um novo desdobramento acrescenta novos significados ao que antes já era conhecido, criando uma experiência nova e diferente. É trilhar o caminho após atravessar a porta, a verdadeira busca do ser, que se preenche com luz a cada nova proposta. Entregar-se, despir-se completamente e trazer à tona a imensidão do seu próprio ser. A última etapa, a última chance, o fim do túnel para galgar patamares maiores, mais leves e mais significativos. E mais significativos para o real ser. Libertar-se de tudo que não lhe serve mais, até perceber que na verdade nunca serviu. A partir disso, você sabe que nada mais pode estar em você permanentemente, apenas pureza e a liberdade de estar completamente nu internamente. O despertar pode parecer como se o mundo interno estivesse a ruir descontroladamente, ao mesmo tempo que pode sentir uma brisa diferente numa manhã, trazendo um novo olhar para tudo. Pode vir com a leveza e graciosidade de um cisne, ou se assemelhar a um tornado que destrói as estruturas que se conhecia a vida inteira. Confiar, ainda que eu esteja passando por momentos enevoados, depressivos ou dificuldade na senda espiritual. Se sou desperto, minha vida sempre tem um novo ar, sempre tem vigor e consciência. Respirar. O despertar estar por toda parte, em cada circunstância, em cada pessoa que cruza o caminho, em cada bom dia, em cada abraço, em cada ato de generosidade. É ter consciência de que não somos somente o eu humano e não nos limitarmos a nossa vida na fisicalidade, tendo conhecimento da abrangência da nossa alma e de tudo que ela engloba. Multidimensionalidade, despertar é acordar para si mesmo na mais profunda essência e se permitir se aceitar e se amar. Viver todas as emoções humanas sem se apegar a elas. Amar de forma simples é estar desperto.
É viver somente com o objetivo de ser guiado pela alma, que também se transforma e é infinita. Isso ocorre em caminhar conforme a consciência do que é real, do que pertence ao eu sou. Assim, o guinar para a consciência, os suspiros antes do flash, aquilo que precede cada acesso consciencial e, consequentemente, nos permite ampliar o olhar no contínuo chamado vida presente. Estar desperto significa estar e ser além dos filtros limitantes e viver a encarnação conforme o fluxo divino, a todo momento livre e alinhado com o universo e a consciência suprema. É, antes de tudo, se permitir ser consciência dentro e fora do corpo físico e permissionar, como explicado pelo mestre Saint Germain. É renascer para o novo ser que habitará os corpos sutis e integrará a consciência que sempre esteve ali. É aceitar o caminho e se gloriar com a beleza de sua perfeição e singularidade. Acordar. Estar desperto significa estar receptivo, presente, consciente e em total atividade na existência divina, em todos os níveis de experienciação na qual se propõe no vazio da vasta criação. É amar-se sem querer nada em troca, saber apreciar a natureza e as estrelas, entender que o sofrimento é uma ilusão da mente. Somos deuses encarnados na Terra. Poesia, o retorno ao seu eu verdadeiro. Transcendência é o início do autoconhecimento e a imersão em quem eu sou. Uma decisão que permite abrir o véu, compreender além do entendimento humano, a experienciar a vida. Retornar o despertar e o acordar ou renascer. Reconhecer-se como ser divino, relembrando, podemos ser a mais alta plenitude e maestria da alma. O despertar te traz para a busca determinada para reformular o interior. É viver no fluxo universal e saber que somos abundantes pelo simples fato de ser. Inicia o fluxo eternal da vida. Encontrar a alma, sentir a calma, despertar é um eterno acordar. Desvelar véus, avançar na caminhada e enveredar. Silenciar a mente e viver contente, sentir quão maravilhoso é o ser que em si abriga as infinitas faculdades de viver. Sentir a gratidão, sentir a multidimensionalidade, sentir os infinitos despertares, esperando a altana celestial. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. E agora eu digo sai, vai, OMMUM, RAM. Muito obrigada. I am that I am, Magamas Saint Germain of Sovereign Domain, coming to all of you for one more OMMUM session. December 2023 edition. So, welcome. Thank you for being here. Thank you for sticking with us. We are back again for one more discussion, for one more informational session. And today, in a very different way, or in a different manner than the way that I have like treated like these sessions in past recordings, we're gonna go straight, like very straightforward to our discussion of the night, which is the void. I have talked about plant pagipa. I have talked about exhaustion, burnout,
really feeling very tiredness. And today I want to move on to the void. So let's breathe it in and let's allow this word to have the precise, the appropriate impact onto your body, within your physical form, within your thoughts and emotions. Let's discuss about the void. The first thing that I want to state is that after that we have started like to doing both versions for these sessions, the English one and the Portuguese one. Some people might have felt that things get a little bit derailed, in the sense that we were going on a clear path. We had a very I wouldn't call it like a precise direction, but we had a very clear direction with the first 2 or 3 OMMUM meetings. We were building on the previous statements made in the previous sessions, in the sessions that came before. And then when we started like translating for both languages, then boom, we start talking about things that were not like completely connected or directly connected with we had discussed so far, like talking about exhaustion, going into small things, like putting focus on small things instead of the very big things that we were discussing, uh, like in the other occasions that we had gathered together. But I will tell you, some of you will feel the same once more, because today I'm gonna discuss about the void, and the first thing that I wanna tell you about the void, it's exactly this strangeness feeling, this feeling of strangeness, this feeling of not being able to concoct things with the previously ones done, with the previously ones said. This is something very particular about the void. When you are in the void, when you feel yourself like the void, when you really experiencing the void. So one day, or for a few weeks, or for a few sessions, you might have, or you might get a clear direction, or a clear path, and you're going like full speed ahead, like like onto that entrepreneurship, and and then out of a sudden, out of nowhere, out of the blue, out of left field, things that are not related, or that you wouldn't feel them as related to that thing, start popping up, and you keep thinking, what's really happening here? What has just happened right now? And so all seems so clear, so bright, so understandable, so precise, so correct, so straightforward. And now this concisiveness, this very easy to understand path is nowhere to be found. And this is not something bad, Shiloma. This is something actually really amazing, because it denotes, it lets you know that you are in the void. So, what I'm trying to say, what I'm trying to state with all of that is that our path is still very clear with these sessions. Our path has remained clear even after we started like translating for both languages. Nothing has really changed other than making it available, making the sessions available to a wider audience. And not just the English natives or the English speaking population, because many other populations through the English language will be able to get easy access to these messages.
But other than that, nothing has changed, like in the tone, in the purpose of these messages, what we are trying to achieve with all of these messages. Nothing of that has changed. But actually, what has actually changed, but it's not like a real change, but it's a significant one, is that as we bring more people in, as we can reach more people with these messages, from the moment that these messages are available in English, which is an international language, uh, we are kind of reinforcing the void that was already there, the void that we are accessing with each and every new message that is posted here. So we enhance the experience of the void, because if we have more people experiencing it, we are actually making it larger, or making it more perceivable for the ones that were already here. I know it seems some type of loony toony kind of conversation, and some of you are still trying to understand where I'm going with all of these statements, but basically, what I'm talking about the most real thing that exists anywhere, everywhere in the universe. It's the void, your final destination. And actually, although it's your final destination, you're already there. It's the void. Um, it's kind of funny in a sense. We were talking about being exhausted and tired, and at the brink of giving up, and feeling that awful burnout. And then in the following month, we're talking about the void, and some of you will say that your exhaustion and your tiredness, or whatever you were going through physically, emotionally, or mentally, kind of felt as a void. And then you say, oh, now Saint Germain, you're telling them, now Magamas, you're saying that it's actually a good thing to be in the void. But is it the same void that I was experiencing when I was feeling like shit? Like when I was feeling everything but happy and reinvigorated, or fresh, or new. So what's really happening here? I know. I will tell you all. This is not the bestest way to end the like to wrap up the last session, the last OMMUM session of the year. When I'm bringing what seems to be such a difficult concept, what seems to be such a difficult topic, the void. But I'll backpedal once more, and before I do that, I just want to say, whatever has happened, whatever has transpired, whatever has become the reality of this group, in between, in this transition period, of you going from just a Portuguese speaking group to international group, because now the message will be available for a larger number of people. Just be aware that all that was really happening was the void. So there was no loss of the right tone, or of the right message, or the end of a clear vision, for a clear path that we were all heading down towards some final destination together. Nothing has changed, other than the void being more exacerbated, like more perceivable, more understandable, if I could put it like that. And that's why right now seems the right time to talk about it. So now I'm gonna backpedal, and I'm gonna talk about the void through other means, or with other terms. So I might be able, or I might get a chance to make it really comprehensive for you, what I'm trying to say all along. So the void.
um, it's time for a good in breath and out breath right now, for a good like breathing in and breathing out before we continue into this marvelous topic, the void. What is the void? I will frame the definition of it as a real sign or a very good sign of the presence of your soul. I will rephrase that. The void is a true sign of the presence of your soul within your surroundings, embracing you, making it known to you. That's what the void is. And I will not add any other statement to this first one. That's what the void really is. That's what the void really means. That's what this feeling of a void engulfing you really is all about. It's the soul making itself present. It's you really getting a good taste, a good grasp, or an initial good grasp of what feels like to be in communion, to be entranced, to be like enshrined, to be really melted or melded or woven into the fabric of energy that is your soul. That's what the void is. That's the ultimate goal, or where we all want all of you to reach or to get to the void. Now, many of you you don't like that idea. You really it's very foreign to you, and as it should be. You are a human after all, and you have been living many lifetimes without a consistent presence of the soul being made known to you. Although the soul has always been there, but not a manifestation of its presence. So it was there, but on the backstage, behind the curtains, or on the wings of the main stage, if I can put it like that, for theater nerds or whatever. The thing is, the void is very foreign to the human concept or to the human feeling, because it's something that has been dropped a long time ago, that has been disconsidered, that has been put apart, that has been denied, that has been disconnected from your human life a long time ago, like back to the earlier times, to the very first times then you dropped yourself here in this human experience, and it was all about but avoiding the void. Um, yeah, it was all about everything but accepting the void, not avoiding the void, but accepting the void, or still remaining with the sense of the void being you, and being present in a way that you could feel it every single time, and that you could be reminded that this human experience came with an expiring date. So it's very foreign, and everything that is very foreign to the human. So it's very it can get to a point where it's get very feared. So you get very fearful of that thing that is very foreign to you, and normally humans liken very foreign with very bad,
with a very awful thing, or with a very despicable thing, or with something that should not be experienced at all. So that's what the void is your soul making itself present. And that's also a good sign that you're being very present, that you're being very withheld from your thoughts and from your emotions, and that you're being very centered in, like, in your spiritual life, or around spiritual stuff that makes you more grounded, like more aware of you as a human going through a human experience, without the add-ons, which are actually not add-ons, but like a pain in the ass, kind of go-alongs, which are the thoughts and the emotions. So, okay, I have to reorganize everything that I'm telling you right now, so you don't get lost, but you get found, or so that you find yourself in this whole explanation. So, the void is your soul making itself known to you. So the soul realizes, or the soul decides, if you want to use that word, that the human is ready to feel its presence. And when that happens, or when the soul decides that it is time for the human to feel it, or to be aware of its presence, or be aware of its presence, it's just because the soul has noticed that the human has been very withheld, that the human has been very far away, or very not moved, or influenced, or meddling itself, or meddling its identity, or becoming, I will put it in another way, or becoming identified, or not become identified with his thoughts or feelings. So I want to rephrase that. So the void is the soul making itself known to you once it notices that you do not identify yourself with your thoughts or with your feelings. So that's when the void happens, or you feel it, or you encounter it, or you feel like you are in it. So it's both a sign of the presence of the soul, and the absence, or the no show up, or the no existence of thoughts and feelings, cramming you against the wall, or cramming your perception within you against, I guess, something other than the thoughts and feelings themselves. So it's a very good thing, the void, although it will be some of the most foreign things, one of the most foreign things that a human has ever experienced. And to feel the void, it should be a goal of all true seekers, if I can put it like that. It should be a real goal of all true spiritual people, to get to the state, to get to this point of recognizing and of feeling the void, encompassing all around them. But most people never get there. Even the ones that are really dedicated with meditation and breathing techniques, and all of the other mumbo jumbo that is out there, in the realm of spirituality. But and most people do not get there. I'll tell you why now. They don't get there because they discriminate between good feelings, good thoughts, and bad feelings, or bad thoughts, or both categories. And what I'm meaning by that is they just stay out of bad feelings.
They just withhold themselves or their perception from bad feelings and from bad thoughts, but they engage with good thoughts and with good feelings, knowing that this is all that is needed for them to feel the void, or to feel some really good type of substance out of their spiritual practices or meditational practices. And that's not really what should be happening. You should withhold yourself from all feelings whatsoever, from all thoughts, with no exception, good or bad. We are not trying to praise one side of a dichotomy, or one of the sides in the dichotomy of good and evil. We are not trying to elevate good thoughts and to put down or to press down bad thoughts. As a true spiritual people, you should effort yourselves to go even beyond that. You should effort yourselves to with the goal of not engaging with any type of thoughts at all, with any type of feelings at all. That's the true nature of getting to the void faster. And I will tell you, you should want to get to the void faster. You should want to get to the void faster, to this void that I'm talking about, and to remain in the void for as long as possible, never leaving it anymore. So it's very important for you to understand this, Shiloma. The void is something amazing, and it is something that you will experience, but only if there is no engagement whatsoever with all thoughts and with all feelings. And it might feel very scary. It might get very scary for even many spiritual people, for even many truly dedicated spiritual practitioners, that they have a good road, that even the ones that have a good hold of meditation and other practices, because they still equate good with good, and they still equate bad with bad. So I'll give you an example. So the phrase, the sun is shiny, so for them it's good. And the phrase, the sun will be destroyed by harmful humans, so it is bad for them, that. So what I'm trying to say with all of that is, are you still holding good thoughts and good feelings as if they were dear ones of you? I mean, are you still putting a value onto things? Are you still seeing good in the good and bad in the bad? I'm not saying that you should start seeing good in the bad and bad in the good. That's not the point of this discussion. What I'm saying is, you need to move away from the world of thought and from the world of feeling. That's the purpose of meditation. That's the purpose of presence. So the purpose of these things are not to give you a good high, I'm feeling euphoric, I'm feeling connected with life and with love and with harmony and with all of that. Of course, sooner or later you will experience some of those if you stay long enough in these practices. These practices are really good, are really efficient, and are really applicable to the people, or to the ones that want to experience these amazing things. That I'm not against them. I'm not proselytizing against them. And if you are in lack of any of these, I would tell you, go right away to a meditation center or to a meditational practice, and you will feel love and harmony and peace and all of those wonderful things. But there is more than that. You can stop at that point
at that stage of meditation where you can substitute or change bad things for good things, or you can go even beyond. And I want to take Shiloma even beyond that, because even the good feelings of love and of harmony and of peace and of understanding and of compassion and all of the other good ones that can come or that can arise out of a good meditational practices, they are still of a dual nature. They are still dualistic in nature, because they are the counterpoint. They are the counterbalance factor to the other side of the scale, where are all the awful stuff that you're trying to run away from. You know what I mean? So you are still experiencing one of the two sides of this dualistic world. So the true endeavor of the true seeker, of the true spiritual person in the spiritual path should not be to try to get a high or to get a fix from meditational practices. And by that, I'm meaning should not, endeavor yourself just to feel loved and to feel accepted and to feel harmonized with something greater. No, that is just one point in a long list of points that can be reached when you go further and further, deeper and deeper into the meditational practices, into the modalities of presence available in the planet. Like, this is an ultimatum. You can actually go beyond all of these phases, all of these so-called stages, if I can put it like that, in the meditational practices, and you can go into the real harmony and peace and fraternity and compassion, which is the void. And when in the void, you will not feel any of those, but you will know that they are there, although you're not feeling them. And you will also notice that all the bad stuff that humans can feel and can think and can say and then can concocted with their crazy minds is also there. And it's all perfect. It's all so amazingly perfect. So it's okay. So if you're doing meditational practices, the main reason or the original reason is because I want to appease my mind, or I want to silence my mind. I want to reconnect with my inner self to the point where I can feel the love that I was seeking outside is springing from within me. That's okay. Go for it. But know that there is much more. There is a wider range that you can walk to, or that you can walk through. And the ultimate point of starting meditational practices or whatever places you in a state of presence is to get to the void. The void is the maximized experience, is the totality of the whole experience within being present, within being in a meditative state. It's the void. Okay, so one more in-breath followed by another out-breath. Do not take me wrong, Shiloma. I think that many of you are in need of reconnecting yourself with your inner self and experiencing that so much needed, like love and harmony and peace. But I'm just saying, once you grasp like a good portion of it, just to re-energize yourself, just to make you once more aware of what true love really tastes like or feels like or should feel like. Do not stay there. Do not get comfy in that specific level or layer of this
this state of presence. Keep going, keep walking, because the final and definitive experience of all of this that you're getting at this level is the void. The void should be the place where all humans should reach, and once reaching there, should never think about leaving. Um, okay, I wanted to talk so much more about the void. I'm really considering right now if I should keep going, or if I should leave things at that. That the void is a clear sign of your soul present, and it's a sign that you have been doing a great job of, not being so much enmeshed, or mixing yourself or identifying yourself with your thoughts and feelings. I'm bringing this issue, which is not an issue actually. I'm bringing this point across about the void because some of you, after a few weeks of intensive courses, like spirituality courses, some of you, after a few many weeks of intensive spiritual work, felt everything, losing speed, and everything, getting kind of complacent. It feels like complacent, and everything getting to a state where it's almost like you don't feel yourself, but you feel something beyond yourself or bigger than yourself, and it feels like you're kind of disconnected from reality, whether an internal one or an external one, and you are kind of wondering what is actually that I'm feeling or sensing or whatever. It's the void. And you feel that is something that should be dreaded, or I might have been doing something wrong, and that's why I'm feeling this no feeling all around. And no, it's just the void. It's actually a very good thing. It's even better than feeling this dualistic type of love or compassion or harmony, because this void is the actual thing that creates these other limited feelings that can also be accessed through meditation, or staying present or being present. But still, when you access them, they feel wonderful, and they feel big, and they feel amazing, but they are still just a small grasp. And for many of you, it feels like a huge grasp, but actually, looking from a wider perspective, they are just a small grasp of the ultimate experience, which is the void. And I'm repeating this over and over again because I want to kind of really bring this point across, over and over, that the void is the real experience that people should be having with meditational practices. And not just to be retained to the meditational session. It should stay with the person after the meditational session, after the present, the be present session, if we can call it like that. It should, if you do a meditational practice, and when it's over, there goes with it the feeling that you gain during going through it. It's not a good meditational practice, I must tell you. The meditational practice, once it's done, the time referred to it, the time allotted to it, you should keep experiencing the void for the next few hours or even days, depending of how efficient that meditational practice actually is. So focus I wouldn't say focus in getting this void experience, or the experience of the void. It's something that once you detach yourself from all kinds of thoughts, good or bad, and all kinds of feelings, good or bad, it just comes along naturally. It flows to you very
very naturally, and it will be a scary experience for some of you. That there will be a resistance when it comes to others of you, and you might be entangled in this inner conflict of whoa, but everything here in the void feels so I think that the right word would be everything here. You would say everything here in the void feels so devoided. Everything here in the void feels so not me, so not exciting, so not alive or fresh, or or very um, or very a cardiac arrest. I don't know if that's the word in English. I don't know if Charlie's English is that tune right now. A cardiac arrest. I hope that Charlie is saying it right. And what I'm meaning by all of that, the void will make you feel all things, and and at the same time will make you feel nothing, and it will feel very boring to many of you. And there will be then the first impression that can last for hours or days or for a certain period of time, that it doesn't feel like you. It does not feel like you. And you will say to yourself, it doesn't feel like me. But then the me that you're talking to, that you're referring, it was never actually your me. It was never actually your real you. It was just that part of you that you had identified yourself as being it, as that thing being what you call the real you, and it was actually not, because when you came into the void, so many other things were there, but not that thing that you talked about as being you, that you believe to be you. So the void is all or nothing, always there, nothing is there, and some of you will even have the experience of it feels like a focal point of consciousness, but you can't feel consciousness at all, and it feels a type, like a very enhanced or very refined experience of the divine, sense of focus, that, by the way, is the one that makes humans bound to the human experience, but a different kind of focus, of a different kind of this divine sense that we call it focus, because it feels all focused on the awareness, but it's not focused at all, because it's so ever expanding, so ever expansive and all encompassing. So and you feel like very, very, very focused into a sense of recognizing this, all being focused into something, but you cannot pinpoint what that something actually is, because sometimes you're gonna see days go by, or even your material surroundings, or even your physical surroundings, like kind of vanish from your perspective mode, or from your perceptorial lens. So you say something to the sort of, oh, I've been so many days, inside of this building, and I even forgot how the surroundings looked like, or I haven't looked up to the stars for a few weeks, or like within 2 or 3 days, it feels like that we have lived like 50 years here, or 200 years. So these are all experiences that can be a good sign, a good
telltale that the void is actually in full mode. It's actually happening with you. Okay, so I think that I'll leave things here. I'll leave things at this point where I drop one more pearl of wisdom about the void. If our last encounter, if our last meeting was about do not think that anything is causing you exhaustion or burnout. It's just all you. You are causing it to yourself, and you're wanting to blame something or somebody outside of you. You want something or somebody outside of you to take the blame, but it's actually you. Today I'm saying I'm actually giving the medicine. I'm actually giving the way to counteract that exhaustion or burnout. So just go to that within, which is the void, and it doesn't feel like the within at all, because it's a very multiple sensorial kind of experience. Is an extra sensorial kind of experience. You're not gonna feel it here or like in the abstracto or the abstract world of thoughts, emotions, visions, images, or energies. It's gonna be everywhere. It's the void. It's a multiple sensorial kind of experience, and should be experienced and should be relied on and should be where all true spiritual people should remain at all times, and should effort themselves to enlarge or to make it longer, the experience of the void, for as long as they can, because in the beginning you get to the void, and then you get out of the void, and you get back to the void, and you get out of the void. It's something of that nature, or of the nature of these dynamics. But the void, it's very important. It's very important. It's something that I want to continue to expand on in future OMMUM sessions. And I hope that you are experiencing the void. I truly do. I truly do. It's very nice, because it's a place where there is a cessation of the feeling of the ebbing of the ebb of time and space. And what I mean by that is there is a complete cessation of the experience of time really elapsing, or really time being spent, or time just slipping, slipping through your fingers or through your lens or senses or perception. So what I mean is that in the void, there's no you feel like you're not in time and space. It's very weird, but you still see everything around you. You are in a physical body with physical people, with physical stuff, but it doesn't feel like that. It's a place where time and space can be stretched to as far as you want. Your consciousness. Finally, you see that your consciousness can really mode, time and space. So you can do dilation, time dilation. You can do time travel in the void, if I can call it like that. You can in the void you can also freeze your aging process, so you can remain always youthful for as long as you want. You can do a lot of weird stuff, what humans would call it as weird, but that is an entire different topic for another session. So right now, my final message in this 2023 is please pursue the void. Once you get it there, stay in the void, remain in the void, never leave the void. And it is the ultimate goal of all
devotional practices, of all meditational practices, of all real work done by very true and genuine people in the spiritual path. So try not to understand more about the void, but give it the real importance that it deserves. Don't get caught up with, oh, I'm a spiritual person and I have good feelings and I just have good thoughts. Drop the toxic positivity or even the health positivity. You can go even beyond that. You can go beyond the dualistic struggle between good and evil. And I think the really good, the real true good, which is no good and no bad at all, it's just the void. And with that final message, I close our OMMUM sessions for the year of 2023. I wish you all a wonderful Merry Christmas. A Happy New Year's to all of you. Happy New Year's Eve. And we're going to be back for more of those OMMUM sessions in 2024 with so many good news and new initiatives. One final note that I want to say before I go is that right now Shiloma is hosting 3 times a week or something that is called Sci-Vio meetings. These meetings have been implemented by the Cosmic Christ of Transmutation, or the violet cosmic Christ, which is called Vio, which is a higher dimension of the experience that you have gotten to know as being me or Saint Germain. So I have implemented these 3 times a week sessions, which are free of charge. They always happen 9 a.m. Brazilian time, where people during 1 hour are instructed free of charge to how use the violet mantras and things connected with the violet flame, things that I have never dispensed, that I have never explained anywhere else. And actually right now I'm looking for someone that is not Brazilian to hold these meetings 3 times a week, also in English. Okay, so and we're gonna go with these English meetings, the Sci-Vio meetings, for a very long time, and that's gonna be other members of Shiloma is still to come or oncoming, that they will recognize themselves as Shiloma members, will remain in touch with me and with my teachings and with my mission outside of the OMMUM meeting. So these meetings for the one coming forth and saying, I will hold the English versions of the Sci-Vio meetings. This person, will have to do it 3 times a week. It's 1 hour in length, which one of the meetings. And this person will be presiding over all Shiloma. They are not Portuguese speaking members. So for a long period of time, the English version of these meetings will be the way to Shiloma all over the world to connect with me and with these precious teachings. Within time, we're gonna expand to meetings of Sci-Vio in Italian, in French, but right now we're just looking for somebody to take this mantle of responsibility, and also spreading the violet mantras into the English speaking world and all the other nationalities that can also understand the message through the international language that English proves to be. Okay, if you are one of these that could perform these free of charge meetings through the Zoom app, we're going to be very happy to see you to get in touch with Charlie
through the email provided here on the info page, or if you have his personal number, get in touch with him. Because the violet mantras is something that I have been looking forward to share with a wider audience for a long time, and the time has come. So far, it has been the Psi-Vio meetings have been happening for the past 2 weeks, and it's a huge success. And as Magamas Saint Germain, I want to expand it to far and wide lands, like to far and wide. I want the whole world to be encompassed by the power of such wonderful mantras that I have created, like directly from my interaction and with me as being the guardian of the violet flame, and with the highest part of myself, which is the cosmic Christ of transmutation, or the violet cosmic Christ of transmutation. By the way, soon enough I'll have to do added messages into the English language, talking about what is this whole thing about cosmic Christs, and that there is a violet cosmic Christ, and what it all means for you human beings, and why the violet mantras are more effective or should be listened to, or why should we give importance to those when so many other spiritual paths have their own long list of mantras. But I will address all of those things in time. Right now, we just want to reproduce the Sci-Vio meetings free of charge, also in the English language, and we need to find this spokesperson to do it fully, to do it wholeheartedly, to commit himself or herself, whoever the person will be, entirely to this monumental activity, and to the monumental mission that these meetings are connected with. So, with nothing else to say, thank you for your whole attention. I'm Magamas Saint Germain of Sovereign Domain, the domain of the void. Sai Vaio Omigam Iowa.